Venha irmão, partilhemos os saberes e os sonhos do povo, no esforço de sermos família, construindo a beleza do novo. Somos muitos e tão diferentes, mas formamos um povo de irmãos. Carregamos mil sonhos na mente, temos nosso futuro nas mãos. Carregamos mil sonhos na mente, temos nosso futuro nas mãos. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão neste chão. A união e a dignidade vão curar a violência e a miséria, a justiça e a fraternidade é o que o mundo de nós mais espera. Outro mundo mais justo é possível, todos cremos, é a nossa bandeira. Quando a fé se tornar compromisso, a esperança será verdadeira. Quando a fé se tornar compromisso, a esperança será verdadeira. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão neste chão. A reforma urbana e agrária, a saúde e a educação, Os projetos que geram trabalho são caminhos de paz e inclusão. venham todos ao longo caminho. Alô, alô, olá minha gente, bom dia. Estamos aqui hoje num horário diferente, porque a vida é dinâmica. Mas vamos lá, é importante a gente se organizar e deixar sempre a nossa contribuição naquilo que Deus nos confia como missão. Sempre procuremos estratégias e nunca desculpas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, você que deve estar acompanhando aí a nossa carta, deixa eu ver aqui o nosso texto. Você já tem aí o texto, adquira na secretaria paroquial aí da sua paróquia. Todo mundo tem condições de ter. O bispo Dom Valentim está fazendo todo o esforço para que todas as categorias da sociedade possam adquirir o texto e fazer uma leitura social, até porque ela foi pensada para toda a sociedade. Por exemplo, a categoria que mexe com a saúde, da educação, quem está no poder público. E ele vai fazer uma grande assembleia convocando todos nós.
Então vamos nos organizando. O Papa Francisco, no quarto encontro da aula passada, ele colocou o texto do bom samaritano e continua ainda essa reflexão. Hoje temos palavras lindas colocadas por ele referente a essa abordagem que ele vem fazendo sobre a amizade, a fraternidade social. O próximo sem fronteiras. Dado que a parábola do samaritano, a pergunta fundamental é justamente essa: quem é o meu próximo? Pois então, Jesus propôs esta parábola para responder a uma pergunta: quem é o meu próximo? Nós também poderíamos nos perguntar: quem é o seu próximo? Eu sou próximo de quem? Quem é próximo de mim? E quem ou aqueles a quem eu não considero eu ser próximo, nem a pessoa próxima de mim, eu não tenho nenhuma responsabilidade de amor e cuidado para com aquela pessoa, de quem mesmo que eu procuro me aproximar? A palavra próximo, na sociedade do tempo de Jesus, costumava indicar a pessoa que está mais vizinha, mais próxima. Então, importante ter presente isso, que o próximo é aquele de quem eu me aproximo. Mas esse conceito de vizinho significa que também, naturalmente, existe já um próximo bem próximo da gente. Pensava-se que a ajuda devia encaminhar-se, em primeiro lugar, para aqueles que pertencem ao próprio grupo, à própria raça. É um conceito fechado que o Papa vai trabalhar hoje e pedir. A gente pode se fechar como família, como empresa, como igreja, e termina não provocando um diálogo com o outro. Para alguns judeus de então, um samaritano era considerado um ser desprezível, impuro, e por conseguinte não estava incluído entre o próximo a quem se deveria ajudar. Imagina, aqui você tem uma discriminação estrutural, a própria religião judaica entre judeus, porque os samaritanos também eram judeus. Só que para quem está na capital, um judeu de segunda, terceira categoria. Então, de lá, não poderia vir coisa boa, como também não se poderia agir de boa fé, de coração, tornando-os próximo. Mas veja a ironia da coisa. O judeu Jesus transforma completamente esta impostação. Não nos convida a interrogar-nos quem é vizinho a nós, mas a tornar-nos nós mesmos vizinhos, próximos. É aquela coisa, não importa quem é bom ou ruim para a gente. Agora, eu é que preciso trabalhar o meu conceito de bondade, de amor e de fraternidade. A proposta é fazer-se presente a quem precisa de ajuda, independente de qualquer parte ou não do próprio ciclo que pertença. Não vou fazer o bem só para quem me interessa ou só para quem pode me devolver isso. Neste caso, o samaritano foi quem se fez próximo do judeu ferido. Talvez ele nem foi perguntar se era ou não judeu, mas simplesmente alguém que estava precisando dele. Para se tornar próximo e presente, ultrapassou todas as barreiras culturais e históricas. A conclusão de Jesus é um pedido: vai e faz tu o mesmo. Porque a pergunta inicial é como fazer para ter como herança a vida eterna.
Daí Jesus amará o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Daí ele vai interrogar Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola e agora chega à conclusão. Tudo bem, você identificou que o próximo é aquele que usou de misericórdia. Pois então, vá lá, faça a mesma coisa. Por outras palavras, desafia-nos a deixar de lado toda a indiferença e, em presença do sofrimento, fazer-nos vizinhos a quem quer que seja, a todas as pessoas. Assim, já não digo que tenho próximos a quem devo ajudar, mas que me sinto chamado a tornar-me eu um próximo dos outros. Eu me sinto no compromisso, na responsabilidade de fazer com que todas as pessoas possam contar comigo, porque eu sou o próximo deles. O problema é que Jesus destaca explicitamente que o homem ferido era um judeu, habitante da Judéia, Judéia onde ficava a capital, Jerusalém. Enquanto aquele que se deteve e o ajudou era um samaritano, alguém de onde não se esperava coisa boa e até se agia de muito preconceito. Morava na Samaria. Este detalhe reverte-se de uma importância excepcional ao refletirmos sobre um amor que se abre a todos. Os samaritanos habitavam numa região que fora contagiada por ritos pagãos, o que, aos olhos dos judeus, os tornava impuros, detestáveis, perigosos. E é importante também saber por que a Samaria foi como que invadida por essa ideia de culto aos pagãos. Não é porque inicialmente quiseram, mas 721, 722, quando essa capital foi invadida por várias vezes, e à medida que os impérios vão invadindo, vão impondo também a sua religião. Então é normal que tenha várias expressões de fé e não um judaísmo puro. De fato, um antigo texto hebraico que menciona as nações odiadas refere-se a Samaria, afirmando até que nem sequer é um povo, e acrescenta que é o povo insensato que habita em Siquém. Então veja o quanto o nacionalismo, muitas vezes fechado, é forte, que gera sentimentos assim. Isto explica por que uma mulher samaritana, quando Jesus lhe pediu de beber, tenha observado: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim que sou samaritana? E outra ocasião, ao procurar acusações que pudesse desacreditar Jesus, a coisa mais ofensiva que lhe encontraram foi dizer-lhes: tens um demônio, és um samaritano. É como que chamar alguém de samaritano estivesse xingando aquela pessoa do pior nome. Coisa, né? Portanto, este encontro misericordioso entre um samaritano e um judeu é uma forte provocação que desmente toda a manipulação ideológica, desafiando-nos a ampliar o nosso círculo, a dar nossa capacidade de amar uma dimensão universal capaz de ultrapassar todos os preconceitos, todas as barreiras históricas ou culturais, todos os interesses mesquinhos. Depois, a provocação do forasteiro. Forasteiro, no contexto, é o samaritano. Por fim, lembro, diz o Papa, que Jesus diz em outra parte do Evangelho:
era forasteiro e reconhecer-te-me. Isso no texto do juízo final, Mateus 25. Jesus podia dizer estas palavras porque tinha um coração aberto que assumia os dramas dos outros. São Paulo exortava: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos 12, 15. Quando o coração assume esta atitude, é capaz de se identificar com o outro sem se importar com o lugar onde nasceu, nem de onde ele vem. Entrando nesta dinâmica, em última análise, experimenta que os outros são a sua carne. Isaías 58, 7. Para os cristãos, as palavras de Jesus têm ainda outra dimensão transcendente no que diz respeito ao texto do samaritano. Implicam reconhecer o próprio Cristo em cada irmão abandonado ou excluído. Eu estava nu, com fome, com sede, na prisão, doente, e tu me vestiste, me deste de comer, me destes água, foste me visitar, me acolheste. Quando, Senhor? Quando fizeste isso a um dos meus pequeninos. Como também, se deixaste de fazer, também deixou de fazer a mim. Se a gente entendesse esse segredo do Evangelho, estaremos salvos por antecipação. Na realidade, a fé cumula de motivações inauditas o reconhecimento do outro, pois quem acredita pode chegar a reconhecer que Deus ama cada ser humano com um amor infinito e que assim lhe confere uma dignidade infinita. Além disso, acreditamos que Cristo derramou o seu sangue por todos e cada um, pelo que ninguém fica fora do seu amor universal. A salvação de Jesus é de Deus, portanto, para todas as pessoas, gratos e ingratos, por quem acredita, por quem não acredita. E se formos à fonte suprema, que é a vida íntima de Deus, encontramos com uma comunidade de 3 pessoas, origem e modelo perfeito de toda a vida em comum. Trindade, melhor comunidade. A teologia continua a enriquecer-se graças à reflexão sobre esta grande verdade. Às vezes, deixa-me triste, lembra o Papa, o fato de, apesar de estar dotada de tais motivações, a Igreja ter demorado tanto tempo a condenar energicamente a escravatura e várias formas de violência. Hoje, com o desenvolvimento da espiritualidade e da teologia, nós não temos desculpas. Todavia, apesar disso, ainda há aqueles que parecem sentir-se encorajados ou pelo menos autorizados pela sua fé a defender várias formas de nacionalismo fechado e violento, atitudes xenófobas, desprezo e até maus tratos àqueles que são diferentes. Quando a fé gera a religião, a igreja, sentimentos assim, pois então não é a igreja de Jesus, não é a fé de Jesus que, acima de tudo, amou o ser humano. A fé com o humanismo que inspira deve manter vivo um sentido crítico perante estas tendências e ajudar a reagir rapidamente quando começam a insinuar-se. Quer dizer, em nenhum lugar, em nenhuma estrutura nossa, a gente deve permitir
Por exemplo, o preconceito, a discriminação e qualquer coisa que venha ferir a dignidade desse próximo. Para isso, é importante que a catequese e a pregação incluam, de forma mais direta e clara, o sentido social da existência. A dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa e as motivações para amar e acolher a todos. Assim a gente chega ao capítulo 3º, pensar e gerar um mundo aberto. E aqui a gente vem trabalhar uns conceitos bonitos do Papa Francisco. O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar sua plenitude a não ser no sincero dom de si mesmo aos outros. Nossa, Papa, eu agradeço muito, porque como a gente fala isso? Que nós só somos completos na vida comunitária, no encontro com o outro. Não é você fugindo para dentro de si, como o jabuti, que você vai ser feliz. E não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com os outros. Só comunico realmente comigo mesmo na medida em que me comunico com o outro. Isso explica porque ninguém pode experimentar o valor de viver sem rostos concretos a quem amar. A quem você ama? O que você ama? O que é o amor para você? Aqui está um segredo da existência humana autêntica, já que na vida subsiste onde há vínculo, comunhão, fraternidade, e é uma vida mais forte do que a morte, quando se constrói sobre verdadeiras relações e vínculos de fidelidade. Pelo contrário, não há vida quando se tem a pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilhas. O filósofo já dizia: homem algum é uma ilha. O que é a ilha? É um espaço fechado. Nestas atitudes prevalecem a morte. Mais além, a partir da intimidade de cada coração, o amor cria vínculos e amplia a existência, quando arranca a pessoa de si mesma para o outro. Feitos para o amor, existe em cada um de nós uma espécie de lei de êxtase, sair de si mesmo para encontrar nos outros um acrescentamento do ser. Isto é, como a gente sente saudade, por exemplo, alguém me dizia hoje, eu não estava em paz porque me faltava a missa, o encontro com o outro. Sinto saudade daquela reunião, daquele encontrão que nós realizávamos. Isso não é fuga, mas esse êxtase que me chama, que me faz fazer com que o estar com o outro me sinta bem. Por isso, o homem deve conseguir um dia partir de si mesmo, deixar de procurar apoio em si mesmo, deixar-se levar. Mas não posso reduzir a minha vida à relação com um pequeno grupo também, nem mesmo a minha própria família, porque é impossível compreender-me a mim mesmo sem uma teia mais ampla de relações. Então veja, primeiro nós somos seres de relação. A um pequeno grupo, a uma comunidade, a uma família, seja o trabalho. Mas isso não deve me bitolar. Devemos criar janelas e ponte de diálogo que me faz ter uma visão cósmica. Eu não sou um ser sozinho no mundo. Nós somos parte integrante do mundo inteiro. E não só as do momento atual, mas também as relações dos anos anteriores que me foram configurando ao longo da minha vida. A minha relação com uma pessoa que estimo
não pode ignorar que esta pessoa não vive só para a sua relação comigo, nem eu vivo apenas a relacionar-me somente com ela. Quantas vezes os relacionamentos fecham-se, que você vai ser menos família, você vai ter menos amigos, você vai deixar a desejar em todas as outras dimensões da vida, porque você está reduzindo a sua vida a só uma pessoa. Isso aí a gente já sabe, vai cansar, vai gerar aquele sentimento que a pessoa vai se sentir sufocada, porque ninguém preenche totalmente uma pessoa. Todos nós somos seres de relações. Ninguém vai substituir a espiritualidade, a fé, a amizade, o trabalho. Quer dizer, cada coisa no seu devido lugar. A nossa relação, se é sadia e autêntica, abre-nos aos outros que nos fazem crescer e enriquecem. O mais nobre sentido social hoje facilmente fica anulado sobre intimismos egoístas com a aparência de relações intensas. Na verdade, é um sentimento de posse. Pelo contrário, o amor autêntico, que ajuda a crescer, e as formas mais nobres de amizade habita em corações que se deixam completar. O vínculo de casal e de amizade está orientado para abrir o coração em redor, para nos tornar capazes de sair de nós mesmos até acolher a todos. Os grupos fechados e os casais autorreferenciais, que se constituem como um nós contraposto no mundo inteiro, habitualmente são formas idealizadas de egoísmo e mera autoproteção. Não é sem razão que muitas populações pequenas e sobrevivendo em áreas desérticas conseguiram desenvolver uma generosa capacidade de acolhimento dos peregrinos que passavam, dando assim um sinal exemplar do dever sagrado da hospitalidade. É uma lei do livro do Êxodo. Viveram também as comunidades monárquicas medievais, como se verifica na regra de São Bento. Embora pudessem perturbar a ordem e o silêncio dos mosteiros, Bento exigia que se tratasse os pobres e os peregrinos com toda a consideração e carinho possíveis. A vida monárquica é uma vida fechada, mas ao mesmo tempo ela é aberta para acolher aquele que precisa, para dar atenção àqueles e àquelas que realmente precisam de maior atenção, que é o meu próximo. A hospitalidade é uma maneira concreta de não se privar deste desafio e deste dom, que é o encontro com a humanidade mais além do próprio grupo. Aquelas pessoas reconheciam que todos os valores por elas cultivados deviam ser acompanhados por esta capacidade de se transcender a si mesmas numa abertura aos outros. Ficamos hoje por aqui e a gente recomenda mais uma vez que você adquira o texto e continue esta leitura bonita. Trabalhemos. E quando estamos tristes, quando não estamos encontrando razão para a nossa existência, se aproxime. Vá ao encontro de alguém, principalmente de um alguém que está caído, que está ferido, e você vai ter um duplo efeito. Vai ajudar alguém a ser mais feliz e também você sairá mais feliz. Deus nos abençoe grandemente, porque a vida é missão sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado quem nos acompanhou aqui hoje. Compartilhe e dê a oportunidade de mais alguém ter acesso ao texto, ao nosso trabalho. Muita coisa pra se construir. Somos fortes e lutamos sozinhos. Somos
Somos rocha se o amor nos unir. Somos pó se lutamos sozinhos. Somos rocha se o amor nos unir. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito.